Afronautas, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem assistir nos outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, de afirmação da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa ancestralidade, das nossas lutas por equidade e justiça. Vamos conversar hoje sobre a PEC 18/21, que propõe anistiar os partidos que criminalmente não cumpriram a legislação, não cumpriram as determinações do TSE, do STF, e não garantiram aquilo que é uma conquista de longa luta das mulheres da população negra, que são as ações afirmativas para garantir, para tentar construir uma maior representatividade de mulheres e negros e negras no poder. Enfim, no poder, literalmente é isso. Os partidos não cumpriram e agora querem se auto-anistiar. E nós, nos nossos processos de luta, vamos refletir um pouco sobre isso. Teremos aqui hoje conosco Vilma Reis, André Santana. Vilma Reis, vocês sabem, né, gente? Por mim, se ela tivesse tempo, eu trazia ela no canal toda semana, porque cada vez que ela vem, é uma aula e um aprendizado da maior importância. Mas vamos já fazer o seguinte. Nós estamos começando aqui e eu estou contando com vocês. Essa semana, mais uma vez, tentando impulsionar uma publicação nossa nas redes sociais. Mais uma vez, o algoritmo avisou que a publicação fere a política das plataformas. Assim, só de estar lá, assim, 25 de maio, Dia da África, eles já concluíram que fere. Então, a gente nunca consegue impulsionar nossas publicações. Então, quem impulsiona é vocês, entendeu? Vocês pegam o link aí, vocês estão no YouTube, no Facebook, onde tiver. Que nós estamos no YouTube e no Facebook também, no Pensar Africanamente. Onde você tiver, já dá o dedinho para cima aí, positivo, like, para poder ajudar a impulsionar o algoritmo, e já pega o link e dissemina para os seus... Gente, essa pauta é de uma importância fundamental. Essa permissividade racista, misógina, que tende a manter o poder nas mesmas mãos, a gente não pode compactar com isso. Então, vamos chamar geral para cá, para esse diálogo de hoje, entendeu? Vamos conversar sobre isso e vamos nos posicionar. E é vocês quem turbinam para nós. Então, vamos lá, arrastando geral para cá. Deixa eu ver aqui as pessoas que chegaram primeiro, deixa eu cumprimentar, além de Marina Nhambi, né? Marina Nhambi está aí na moderação do chat. Muito obrigada, Marina. Ela que se juntou a nós ainda no primeiro ano do canal. Ela mandou uma mensagem dizendo: eu quero ajudar. E eu falei: estamos precisando de ajuda. Então, aí está ela na moderação do chat, nos ajudando a dialogar com vocês. Já de antemão, cumprimento Rejane Strundbeck, nos acompanhando de Frankfurt, na Alemanha, e dizendo: estamos de olho e vamos estar presentes, defendendo e buscando nossos direitos. De Renita, Tatiana Vonsi, que está aí também nos acompanhando, Sandra Mara. É vocês, então, que vão nos ajudando aí a turbinar nosso diálogo de hoje. Meu querido poeta Obi Inaê Kibuku, Coab, cidade de Tiradentes, pedindo licença na humildade para estar presente nesta ágora e território virtual. Tema abrangente, complexo, pertinente. Não podemos silenciar e sermos coniventes. É isso, meu poeta. E você não tem que pedir licença, porque a casa é sua, é só chegar. Professora Luciane Soares, nossa colunista aqui do canal, muito obrigada. Dina Silva,
Jússi Santana, pessoal do Educom, que maravilha, estamos começando bem. Silva Heloísa, Juliana Sóbia, linguista, boa noite, queridos, beijos da Suíça, Juliana nos acompanhando da Suíça, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Deixa ver, ela cumprimentando Vilma Reis, querida Vilma Reis, sou muito sua fã, beijos da Suíça, sou de Salvador. É isso, gente, soteropolitanos e soteropolitanas pelo mundo, fazendo a diferença e deixando também seu recado, sua mensagem, onde estiverem. Ney Reinaldo, deixa ver. Bom, nós vamos fazer o seguinte, então. A pauta vocês já sabem qual é, já sabem a relevância e a importância. Nossa convidada, a socióloga Vilma Reis, suplente, a deputada federal, e nós, assim, a gente está aqui, Vilma, nós queremos Vilma Reis no parlamento, queremos no Congresso Nacional, queremos mais um gabinete ativista, mais um gabinete comprometido no Congresso Nacional. Então, a gente segue na luta para que isso ocorra. Olha quem chegou aí também, Suzette Corliansky, nos acompanhando lá da França. É o seguinte, gente, esse pessoal que está do outro lado do oceano, para eles já é quase madrugada, mas sabem da importância e relevância da pauta e está aqui conosco também. E o jornalista André Santana, colunista do UOL, e que sempre que nós chamamos para dialogar as pautas relevantes do momento, ele está aqui conosco à disposição. E embora nós estávamos conversando aqui antes de você chegar, Vilma, que o recado hoje quem dá é você. Mas eu começo com o André, para que ele possa trazer suas provocações e depois passo para a Vilma. Olha aí, Suzette dizendo que lá para ela já é 00:37, lá na França. Eu imagino que na Alemanha também já é aproximadamente isso, Suíça, então, olha aí o pessoal lá do outro lado. Minha voz está um pouco congestionada, mas é isso mesmo, estou um pouquinho constipada, mas nós não... olha aqui a pessoa do Educom fazendo uma denúncia que eu já percebi, viu? Todas as vezes que abre alguma live do Pensar Africanamente, aparece propaganda embaixo de igreja evangélica. Outro dia eu fui olhar do que se tratava, Mormons, viu? Eles devem ao comprar o espaço de divulgação, dizer, olha, se falar de África, se falar de negro, se falar disso, eu quero aparecer, né? Então, eu já vi. Eu também, às vezes, vou lá verificar como está o canal, me abre aquela propaganda evangélica ali. É isso, gente. É assim mesmo. E por isso demonstra o tamanho do nosso atraso no uso dessas ferramentas no mundo virtual. Eles usam a tal da inteligência artificial e vêm para cima violentamente. E nós já estamos no mundo virtual, mas ainda estamos analogicamente no mundo virtual. Mas chegaremos lá, porque, afinal de contas, disputa de narrativa nós fazemos desde os primeiros tempos que os nossos ancestrais pisaram aqui. Quando a ferramenta de disputa era o jornalzinho, nós imprimíamos 1000 exemplares e mandávamos para o Brasil inteiro, né, Vilma? Né? Jornalzinho do MNU, depois Heroin, né? E a gente fez a diferença e deu o recado. Vamos lá, Dina Alves, não vamos sossegar enquanto ela não estiver no lugar que é de direito, nos representando e falando por nós no espaço grande que é o parlamento. É isso. Pessoal chegando aí, e nós já vamos começando. Jorge Tavares, sumidíssimo, aí chegando também. É isso, gente. Se Vilma vem, um monte de gente que estava sumida vem também. Olha que maravilha. Irene Zilda e Círios Oliveira são afronautas fidelíssimos. Estão aqui comigo em todas as transmissões. Margarete Santos. André, eu começo contigo. Traga aí suas provocações, por favor. Boa noite, Silvani. Sempre um prazer aí receber o seu convite. Boa noite, Vilma Reis, minha irmã, sua bênção. Boa noite aos afronautas, às afronautas, todos que nos acompanham aqui em mais uma transmissão muito importante que o Pensar Africanamente traz aqui para a gente, né, que nos toca tão profundamente, que é
uma tentativa de, mais uma vez, cessear nossa presença no espaço de poder, né? Nesse espaço de disputa da democracia, que é o parlamento, que são os mandatos, né? Legislativo e também executivo. Então, é um espaço que já provamos que, quando estamos lá, fazemos a diferença, né? Então, temos orgulhos aí de muitos dos nossos que estão aí, que conseguiram essa vaga, e é lá onde acontecem as grandes disputas, né? Então, é um retrocesso, como a ministra Aniele Franco já falou, é um retrocesso que essa PEC venha anistiar os partidos que não cumpriram, né, com a decisão uma decisão da lei, né, uma decisão da justiça do país, de determinar cotas tanto para candidatura de mulheres, candidatura de negros, para tentar minimamente reparar esses anos todos de interdição, né, de presença feminina, de presença negra no parlamento. E é um grande retrocesso, e eu estava falando com o Silvani que a gente tem que, né, infelizmente, chamar a atenção, né? Eu sei que nós temos aqui uma audiência muito qualificada, né, de pessoas que multiplicam essas informações e levam esse debate. Muitos são ativistas e participam de debates importantes em diversas esferas, em diversos fóruns, né? Tanto Silvani, que essa questão aí da propaganda, né, por um lado, também mostra que temos uma audiência importante, né? Tanto é que eles querem também falar para esse público do Pensar Africanamente, né? Então, é um público também de interesse, né, que desperta o interesse desse grupo religioso aí que está fazendo propaganda, né? Um lado importante também que o YouTube saiba, né, que aqui é um produto também muito qualificado, né, que gera o interesse. Mas eu estava dizendo que é importante ter essa audiência para que leve para os demais espaços a discussão assim que eu gostaria muito de trazer aqui essa noite, e é bom ter Vilma Reis aqui para falar, porque, infelizmente, não causa surpresa, né, que partidos de esquerda, partidos progressistas, e especialmente o maior deles, né, que é o Partido dos Trabalhadores, que eu aprendi com Vilma Reis, que é das trabalhadoras também, né, que esse partido esteja votando favorável à anistia de quem descumpriu a lei, né? É triste, mas não é surpresa, né? A gente vem chamando a atenção, vem fazendo esse debate, essa discussão de como os partidos, mesmo esses que avançam em muitas pautas, que indiscutivelmente vêm trazendo para o país importantes avanços, né? E especialmente na luta por distribuição de renda, né? Diminuição das desigualdades, mas ainda tem muita dificuldade de compreender a estrutura racial e a estrutura machista desse país, né? Tem muita dificuldade de enxergar e de se comprometer com a eliminação do racismo e do machismo. Então, não é surpresa, né? E a prova disso, eu acho que Vilma Reis vai poder falar aqui, né? Mas como é difícil para mulheres negras formularem e levarem adiante candidaturas, mesmo no partido, né, que eu repito, é um partido que traz as pautas progressistas, que traz a pauta dos direitos humanos, mas que ainda quer fazer isso através da representação de homens e de homens brancos. Né? Então, a gente vê lá a cúpula desse partido, as principais lideranças. Estou falando do Partido dos Trabalhadores, porque é o que chama mais atenção e desperta surpresa para muita gente. Né? Para mim, não. Talvez para as pessoas que estão aqui também nessa roda, não. Mas para muita gente causa surpresa. Né? Mas, vindo de outros partidos, a gente até já está acostumado a ter a nossa luta, né? a estar muito preparado para enfrentar o desafio com esses outros partidos, né? Partidos que foram contra cotas, ações afirmativas no poder público, nas universidades, né? O União Brasil, que hoje é a União Brasil, mas que vem do DEM, é um partido que fez de tudo para ser contra, né? Ser contra as ações afirmativas. Então, a gente sabe, né? Partidos que historicamente não têm
figuras femininas, figuras negras de destaque, né? Não tem, eles não têm como apresentar isso. Então, esses partidos, historicamente, a gente já conhece, mas espanta muito para muita gente que o Partido dos Trabalhadores esteja votando pela anistia. Eu não entendo, queria que Vilma pudesse falar sobre isso para a gente, porque, para mim, seria um dever de casa do Partido dos Trabalhadores cumprir com essa legislação e ser o principal defensor dessa legislação, né? E fazer como fez o PSOL, a Rede, porque são partidos que já deveriam ter na sua construção, na sua formação, na sua formação de militância, essas pautas de acesso, né, de inclusão, de valorização e respeito aos homens pretos e às mulheres pretas que se lançam a esse desafio da representatividade política, como tão bem fez Vilma Reis, a quem eu peço até desculpa por me alongar na conversa, porque a noite é dela, a gente quer ouvir a Vilma Reis, mas eu não podia deixar de fazer essa provocação ao Partido dos Trabalhadores. E o chat está cheio das provocações também, né? Suzete, que desde a França foi importantíssima também nos nossos processos de lutas, tanto para brasileiros e brasileiras que estão na Europa, como também articulando virtualmente com o Brasil. Ela lembra, né? Ganharam com nossos votos, não ganhariam sem o povo preto. Nós demos a cara a tapa e olha que não foi tapinha, não. Foi um grau de violência e de racismo imenso pela postura que a nossa população assumiu no último pleito eleitoral. A Sandra Mara dizendo para você, André, o que falta não é compreensão, não, viu? É falta de interesse político. Compreender, eles compreendem e sabem muito bem do que se trata. Já Silvana pergunta em que medida são partidos de esquerda. Será que só não estão um pouco mais à esquerda do que os outros, digamos assim? Bom, o chat está aqui cheio das provocações, mas vamos ouvir Vilma Reis. Bem-vinda de volta, querida, por favor. Olá, salve, salve, Silvani, Euclênio e André Santana, meu irmão. Esse aí é outra parte do nome dele. Boa noite, toda a comunidade do Pensar Africanamente. Saudações a todo o nosso povo que está espalhado pelo mundo mesmo e que garante essa audiência aqui. Saudações, Tânia Palma. Estou vendo aqui Silvana Oliveira, que é jornalista, a gente admira demais, né, André? Todo esse nosso povo aqui, Suzete Paiva, todas as nossas irmãs aqui presentes, Sandra, dizer que, assim, Silvani, na semana passada eu fui a Recife no encontro internacional do SOS Corpo e cheguei a Recife no dia 17, era assim, tudo foi no dia seguinte, né? No dia 16 nós vivemos essa situação absurda em Brasília, com todas essa mobilização, os grupos de incidência foram para cima exatamente, André, para que a gente empurre a esquerda para a esquerda, né? Isso é importante. Eu vou logo botar assim minha frasezinha, nada educada aqui, né? Que dizendo que somos nós, a militância negra, as mulheres negras, as feministas, a militância LGBTQIA+, somos nós, o povo de Candomblé, somos nós, os povos tradicionais, os quilombolas, o nosso povo da pesca artesanal, somos nós que empurramos a esquerda para a esquerda, né? Porque essa situação que a gente viveu no dia 16 de maio parecia até uma espécie de dia seguinte para nós, né? E nós sabemos qual é o efeito, Silvani, do dia seguinte. Eu fico muito feliz que quem guarda minhas costas aqui é Lélia, né? Carolina Maria de Jesus, Luiz Gama, né? Então a gente, Santo Antônio também, que a gente não é besta e hoje é terça-feira, né? O Ogunhê. Então, assim,
para a gente é muito importante. E é isso que Tânia Palma está trazendo, essa discussão do fim do mundo. Por quê? Porque nós, Silvani nos lembrou aqui, André, nós atravessamos os últimos 6 anos enfrentando a violência política em campo aberto no Brasil. De 2015 até agora 2022, né, quando a gente deu um basta, a sociedade brasileira, ao eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu um basta à barbárie, ao horror, né? A gente restabeleceu o campo civilizatório na política e a gente fez com que a política voltasse a ser discutida no campo político e não daqueles que negam a política. Isso para a gente é muito importante. No entanto, nós que estamos no campo, por exemplo, da Coalizão Negra por Direitos, nós que levamos uma batalha política, o MNU, que nesses anos, numa composição política importante, sustentou posições nacionais, indo para a incidência política, as organizações como Renafro e outras, que estavam, APNs, né? Os agentes pastorais negros e negras, todas as organizações que estavam na sustentação política e fazendo a incidência. Quando a gente se levantou contra o pacote de crimes do Sérgio Moro, nós estávamos no Congresso. Quando nos levantamos pela ausência das vacinas e pelo direito de que nosso povo tivesse acesso ao auxílio emergencial, a gente foi para esse campo da política. No entanto, mas mais do que nunca, a gente se levantou em 2021 diante da audácia de um Congresso de fazer uma reforma política sem a população negra, sem as mulheres, sem as comunidades e as representações LGBTQIA+. É importante a gente dizer que o que nós levantamos como lema ali em agosto de 2021 foi: sem paridade racial e de gênero, não há democracia no sistema político. Isso é uma coisa muito importante. Mas antes, e nós fomos lá com Benedita da Silva, nós fomos ao STF, fomos visitar o então presidente do Superior Tribunal Eleitoral, que à época era o ministro Luiz Roberto Barroso, hoje é o ministro Alexandre de Moraes. E antes, um ano antes, a nossa companheira, nossa parlamentar, né, mulher com 81 anos em plena atividade política, nossa maravilhosa e potente Benedita da Silva, em 30 de junho de 2020, ela fez uma consulta histórica ao Superior Tribunal Eleitoral, que foi a consulta para a gente reorientar a questão do fundo eleitoral para as candidaturas negras no Brasil. É importante a gente dizer que o retrocesso que o Congresso, nesse momento, tenta nos impor é um retrocesso para as cotas para as mulheres nos partidos, portanto, a gente confrontando com um sistema político reacionário, misógino, patriarcal e racista. Nós estamos nesse posicionamento. Imagine, o Brasil tem política desde 1997. Né? 1997, 30% das cotas para as mulheres. No entanto, não tinha o campo de obrigatoriedade que se redesenhou a partir de reiteradas lutas. Né? Uma coisa é aquele congresso que nós chegamos em 1987, fazendo o chamado lobby do batom, né? Para garantir os direitos das mulheres. O que foi a ousadia e a audácia da bancada negra? Eram apenas 6 parlamentares e conseguiram criminalizar pela primeira vez o racismo no Brasil, com a Lei Caó. Mas nós, com aquela geração, nós chegamos a 2020 com a força
e a representatividade e capilaridade do mandato de Benedito e dos movimentos que estavam nas ruas. E conseguimos que, pela primeira vez, o sistema político brasileiro fosse, né? A gente fez uma pequena fissura, garantindo o investimento nas candidaturas negras e a gente trazendo, porque é isso, lembrando Luísa Bairros e lembrando Lélia Gonzalez, todas as vezes, né, que nós fazemos para os negros e as negras, nós fazemos avançar toda a sociedade. Todas as vezes que as mulheres negras se movem, a gente aprofunda, a gente amplia um processo de democracia popular para toda a sociedade. E foi isso que aconteceu com a consulta feita pela nossa companheira Benedita da Silva em 30 de junho de 2020. Um ano depois, o Congresso brasileiro tentou fazer uma mini reforma política, né? E que não havia nenhum tipo de consulta, de escuta, de audiência pública com a comunidade negra e assim como também não ocorreu com os movimentos de mulheres, movimentos feministas. E daí que a gente, no dia 3 de agosto de 2021, né, com muitos companheiros do Grupo Prerrogativas, com as companheiras parlamentares, Talíria Petroni, Benedita da Silva, muitas, né, Áurea Carolina, todas as companheiras que foram ao Salão Verde, ocupamos aquele Salão Verde do Congresso, foi histórico, foi emocionante, né? Estávamos lá por nossa própria conta, em parceria com as nossas irmãs parlamentares, né? Também o companheiro Orlando Silva, né, que nesse momento lidera o processo de debate sobre as fake news. Nós conseguimos reunir com o vice-presidente da Câmara, naquele momento era o Marcelo Ramos, e a gente pontuou que nós não daríamos nenhum passo atrás, nem para impulsionar, que nós estávamos ali pelo nosso direito à representação, né? E garantir que as representações negras chegassem ao Congresso. 6 de junho do ano passado, estávamos em São Paulo, lançando o projeto Quilombo nos Parlamentos. E em nenhum momento nós estávamos abrindo mão da história. Nós sabemos quanto nos custou, né, no passado, em anos atrás, nós termos Edson Cardoso candidato no Distrito Federal, termos Luísa Bairros e Luiz Alberto fazendo dobradinha na Bahia. Nós sabemos quanto nos custou fazer essa história, de nós termos anos seguintes, imagine, quando Marielle faz aquele discurso histórico, né, que nós não vamos esperar mais 10 anos, mais 20 anos para ter Benedita da Silva, Jurema Batista e só 20 anos depois Marielle Franco eleita. E essa situação, a gente lembra que a reviravolta política com a eleição de Áurea Carolina em Belo Horizonte, vereadora mais votada da cidade de Belo Horizonte, e Marielle Franco eleita em 2016 a 5ª mais votada do Rio de Janeiro. E com o assassinato de Marielle, nossas candidaturas, elas representaram literalmente a desobediência ao racismo e ao patriarcado. Então, não é possível levar em curso a revolução que nós estamos levando sem o dinheiro. E daqui a pouquinho, Silvani e André Santana, eu penso que é importante nós termos aqui a força de dizer: essa astúcia sempre está vindo da Bahia. Primeiro, quando teve o ataque às candidaturas das mulheres nas eleições de 2018, foi um parlamentar da Bahia, do PSD, que levou essa proposta para a Câmara. Então, se não deu certo, suprime os 30% das mulheres. E, novamente,
é um parlamentar da Bahia que é o autor dessa proposta absurda da PEC 09/2023. É uma vergonha. Então, e aí a gente vem da Bahia o melhor e o pior das nossas lutas, né? Ainda bem que o melhor é a maioria, né? Ainda bem que o melhor é a maioria. Vilma, bom, primeiro a pessoa do Perfil do Com agradecendo, né? Que coragem e disposição para se deslocar e lutar pelos direitos do nosso povo preto. Obrigada. Deixa eu ver aqui. A Lúcia Góes, Vilma é uma querida, talento e competência. Flávia Rios, só assim para você aparecer, né, Flávia? Dizendo, Vilma, uma grande intelectual. Dona Jurema Gomes, lá do Rio de Janeiro, aí acompanhando também. Pessoal que chegou depois, o que vocês perderam, vocês sabem, né? Vocês podem assistir depois, porque fica gravado. E você pode chamar mais gente, viu? Pode continuar disseminando o link aí, porque a pessoa... eu vou chegar na metade, não tem problema, não. Depois assiste a parte que perdeu. Deixa eu ver. A queridíssima professora Ana Célia, chegando aí. Boa noite, companheiras e companheiro. André Santana, prazer em ouvir vocês. Gente, é o seguinte, vocês podem colocar suas perguntas aí, porque daqui a pouquinho a gente faz uma rodada dialogando com as perguntas de vocês. Sim, Educou concordando, é isso, viu? Uma Reis querida da Bahia, vem boa parte do melhor do Brasil. Valéria, excelente pronunciamento, é uma vergonha estar acontecendo isso em 2023. E o que mais nos assusta, Valéria, você chegou aí depois, é a gente ver esse espectro político partidário ao qual nós nos alinhamos, que é o espectro da esquerda, de governos progressistas, democrático popular. Eu queria ter alguém do governo aqui para saber sobre o posicionamento, mas não consegui. E do parlamento também eu tentei, alguém perguntou o que os nossos e as nossas que estão no parlamento pensam. Eu tentei e não consegui ninguém para estar aqui hoje, mas eu tenho ouvido de Aniele uma postura firme, a ministra Aniele, uma postura firme contra a PEC, e tenho ouvido também de algumas parlamentares. Então, nós vamos também abrindo caminho aí para outras possibilidades. Essa semana, o ocorrido com Vinícius Júnior acaba que envolveu muito o nosso pessoal que está no governo também. Nós vamos discutir isso sábado, tá? E vamos discutir com o seguinte título: racismo laicar. Viu? Vamos discutir racismo laicar. Estou felicíssima vendo com o empenho do nosso governo para que na Espanha se puna adequadamente os racistas, e quero cobrar que isso se faça também no Brasil. Suzete, como podem mulheres votando essa PEC? Como podem os negros votando nessa PEC? Deixa eu ver o que mais aqui. Dona Jurema Gomes, lá do Rio de Janeiro, dizendo, imperdoável, viu, Vilma? Que estão fazendo descaradamente com a sua candidatura. Na verdade, dona Jurema, Vilma é suplente. Então, nesse momento, o que estão fazendo descaradamente para não garantir a presença dela no parlamento é que nos deixa absolutamente insatisfeitas, revoltadas, indignadas, é a palavra que eu estava procurando, né? Suzete cobrando, convida os parlamentares negros para vir aqui. Eu cheguei a fazer contato com a assessoria de 3 parlamentares, Suzete, mas nenhuma tinha disponibilidade para hoje. Mas a gente continua, a gente segue tentando. André, mais provocações, considerações, é contigo. Não, excelente aí, muito bom, viu? Estava vendo aqui o chat, está bem movimentado, animado, né? Presenças ilustres aí, como nossa decana aí, a professora Ana Célia, incansável, né? Nas nossas lutas, sempre uma inspiração. E eu vi também Vilma, também reanima a nossa indignação diante de tantas coisas, né? Eu queria ouvir Vilma, queria que Vilma falasse para a gente
como a defesa dessa PEC é um atestado de não terem cumprido, né? Eles estão afirmando, né, ao solicitar essa PEC, a votarem essa PEC de defesa deles mesmos, eles estão afirmando a incompetência em cumprir com a lei, mas torna também, tira também qualquer esperança de que isso seja cumprido depois, né? Porque né, a qualquer momento eles podem, mais uma vez, não cumprirem essa legislação. É isso que eles estão fazendo, eles estão atestando aí de que vão agir a revelia da lei, porque qualquer coisa depois eles votam uma PEC e retira, né, e anistia eles mesmos. Então a gente não tem nenhuma esperança, né? Eles estão comprovando, admitindo, né, a total falta de interesse em cumprir essa lei e tirando da gente qualquer esperança de que ela venha no futuro ser cumprida. Eu queria que você falasse sobre isso, Vilma. É feio, né, para os partidos. E aí, André, aí eu acho que nem é falta de competência para cumprir, é o que você colocou por último, é a falta absoluta de vontade política, a falta absoluta de compromisso com as lutas das mulheres e da população negra. Há um histórico aí de construção dessas possibilidades de ação afirmativa, não é coisa que começou ontem, que começou hoje, não é? Há um histórico desde 97, você citou, Vilma? Que começa as primeiras conquistas das mulheres e vem crescendo num processo, aí se inclui negros nesse processo, e a gente... Então, não pode... falta absoluta de compromisso e vontade política. Além da provocação do André, deixa eu ver o que temos mais aqui no chat, Vilma, eu já te devolvo. Adriano Coutinho, Ananindeua, região metropolitana de Belém, adoro o nome da cidade dele, lá do Ananindeua, ele dizendo, cheguei agora, boa noite, com Vilma Reis em companhia, sem dúvida, deixa eu ver, fugiu aqui, sem dúvida, é bom papo garantido. Quero deixar registrado aqui que li a tese de doutorado de Vilma, dos Atocaiados, foi uma experiência muito boa. Ana Célio, o que ocorreu aqui na Bahia com Vilma Reis é um dos maiores exemplos de crime eleitoral, bem como a sua interdição para concorrer à Prefeitura de Salvador, é verdade, na eleição passada. Lúcia Góes dizendo, é bem assim, André, abre precedente para outras ações como essas. Suzete, isso demonstra que ficaram com o dinheiro que deveria ser para os negros e negras. É isso. Vilma, por favor. Eu penso o seguinte, primeiro eu quero fazer saudações aí, né? Professora Ana Célia, nossa professora de desobediência ao racismo. Aqui também está a Tânia Palma, né? Nossa professora de desobediência ao patriarcado. E essas são nossas pedagogias da desobediência. Saudações, Bom Medina, né? Lindinalva de Omolu, Bom do nosso terreiro, né, André? Terreiro do Cobre. Bom Celeste de Oiá, está aqui. Celeste Teles, a bênção a todas elas. Saudações Ieda Leal, que está aqui no chat, né? Nossa amiga, nossas companheiras de batalha, né? Elas estão todas aqui, viu, Suzete? Todas presentes e rebeladas, né? Maria Sá Xavier e todas as nossas irmãs que estão. Eu quero trazer uma questão que eu penso que é fundamental nesse momento. Quando a gente fala de puxar a esquerda, para a esquerda não correr para a conciliação, né? A gente não está dizendo que a gente não entende de que nós vivemos uma espécie de um parlamentarismo, né? A gente está indo para essa pedagogia política do constrangimento para dizer que essa é a quarta busca de anistia, né? Aqui há uma proposta, e foi um absurdo fazer a admissibilidade da PEC na semana passada,
na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça no Congresso, porque nós estamos falando de um acordo em que o nosso campo da esquerda passou vergonha absoluta, verdade, André? Né? Vergonha absoluta. E de nós termos uma votação que evidenciou acordo entre as lideranças, porque é uma votação que foi de 45-10. 45-10. Não foi nem assim, não, porque foi uma votação apertada, teve que, né, compor. A composição se deu num outro patamar. Né? E tem a ver com rifar as nossas esperanças e nós não aguentamos mais carregar os homens brancos em nossas costas. Nós não suportamos mais. Né? Que fazem suas carreiras e que entende a política de alternância, que é um homem branco mais velho patrocinar a carreira política e passar o seu espólio político para um homem branco mais novo. É isso que ocorre no Brasil. E quando nós estamos discutindo mudar a fotografia do poder, isso para nós não é um arranjo retórico. Estamos em cima do léxico mesmo. Né? E nós estamos em cima de uma discussão que, para nós mudar a fotografia do poder e poder verbalizar isso, significa a necessidade do compromisso. Eu concordo com o André, dos partidos de esquerda, porque a direita não nos prometeu absolutamente nada. Né? A direita, e nós que lutamos, né? Quando você olha a história da esquerda brasileira, quem sempre sustentou, né, do ponto de vista da esquerda se viabilizar eleitoralmente, é a população negra. Né? São os movimentos de mulheres construindo essa viabilidade eleitoral. E por que nós não somos os sujeitos políticos para serem eleitos e eleitas? É essa questão que está sobre a mesa. E nós não vamos olhar de longe. Nós estamos aqui para horizontalizar e sentarmos na mesa com poder. A gente não quer sentar na mesa para decorar a mesa. E isso envolve um compromisso político de todo o nosso campo de esquerda. Porque não é possível, né, que possamos reiteradamente ganhar eleições de governos, de prefeituras, e termos uma boa parte dos campos de esquerda, suas lideranças, muitas de suas lideranças agindo como se a esquerda fosse uma grife. Foi essa a questão que eu coloquei em Recife, no dia 17, no encontro do SOS Corpo, que foi um encontro aberto, né? No espaço onde nós fizemos, todas as mulheres dos movimentos foram convidados. E lá nós estávamos com Lília Souto, que foi candidata a presidenta no Paraguai. Lília Souto, que foi ministra da gestão, né, para a gestão pública de governo no Paraguai. E a companheira Dani Portela, deputada estadual pelo PSOL. Né? E aquela mesa monumental e aquela plateia monumental em Recife, com nossas militâncias todas lotando aquele espaço. E nós estávamos ali debatendo, né, como aprofundar a democracia no momento em que nós recebemos essa faca nas costas. Né? Porque a direita não nos prometeu absolutamente nada. Então, é importante nós termos a coragem de puxar o debate. Né? Puxarmos o debate e dizer que esses caminhos, eles não podem ser um caminho, porque a nossa presença nos espaços de poder é a possibilidade de rupturas com processos secularmente estabelecidos no país. Né?
quando nós lançamos a pré-candidatura à Prefeitura de Salvador, né? No 2 de julho, né? Da independência da Bahia que libertou o Brasil. Quando nós lançamos aquela pré-candidatura em Salvador, depois de 471 anos de comando colonial, com apenas uma interrupção, que foi a presença de pelo menos de lideranças eleitas, né? Foi a única fenda ali foi de Lídice da Mata, né? A cidade é essa ocupação colonial do poder. E lá, em 1978, durante a ditadura, o professor Edivaldo Brito foi prefeito nomeado por 10 meses. O tamanho do racismo é esse, né? Não pode passar. Então, quando nós lançamos, Silvani, a pré-candidatura em Salvador, a gente viu a potência, porque depois daquela nossa desobediência ao poder colonial que se reatualiza e se refaz em todo o país, pela primeira vez nós tivemos, porque aqui é pedagógico, aqui nosso povo se levanta, quebra as correntes, pela primeira vez nós tivemos mais 5 pré-candidaturas negras, de pessoas que nós admiramos, de pessoas que nós caminhamos há muitos anos, né? Pessoas que são de nosso coração, como Antônio Carlos dos Santos, vovô, né? Vovô do Ilê, Olívia Santana, Silvio Humberto. Que orgulho, né? Que orgulho de nós termos ousado deste tamanho. E no ano passado, conversando com a esquerda alemã na cidade de São Paulo, do Partido de Links, na Fundação Rosa Luxemburgo, quando eu me vi naquela mesa, eu, Rose Monfort, do MST, e o companheiro Guilherme Boulos, eu pensei, nós mudamos a fotografia da esquerda brasileira, né? Foi muito forte aquilo ali. Aquele auditório da Fundação Rosa Luxemburgo apinhado. A esquerda toda lá foi para ver aquela fotografia. Quando, em abril também do ano passado, em Salvador, nós fizemos um encontro histórico com as mulheres negras brasileiras com mandato ou as que estavam para disputar as eleições e convidamos as delegações, onde a gente viu Beatriz Gomes Dias, né, que foi do Parlamento da República Portuguesa. A gente estava ali com as companheiras que tinham acabado de conquistar a vitória no Chile. Dialogamos com as companheiras que estavam no processo na Bolívia, as companheiras que, nesse momento, mudou as políticas do cuidado na Argentina, né? Então, foi um processo muito importante. E quando pensa ainda, Suzete, que quando nós fizemos o webinário internacional de mulheres negras, em Tânia Palma e todas as nossas companheiras que estão aqui, nós vivemos essa possibilidade de dialogar com nossas irmãs do Congo, da Índia, de tantos outros lugares do mundo, Moçambique, Guiné-Bissau, porque essa discussão está no mundo e Suzete Paiva, que está aqui, ela foi uma das articuladoras para que nós pudéssemos conversar com as companheiras que estão, nossas irmãs que são imigrantes dentro dos Estados Unidos, que estão aqui nesse campo, Francilene Martins, que articulou as companheiras da Argentina. Então, tem um debate internacional e que, em muitos pontos, André, o Brasil, essa América Latina, que na Colômbia elegeu Francia Márquez, né, no dia 19 de junho do ano passado, e o Brasil está muito atrás em muitas discussões. Então, nesse momento, a gente se levantou para não permitir esse retrocesso. Passou na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, mas nós estamos atentos. E se precisar judicializar, o campo da militância negra, as organizações negras vão ter que judicializar.
porque os partidos que não cumpriram a cláusula de investimento nas candidaturas negras e das mulheres não podem passar incólumes, né, diante de algo que, em nosso entendimento, Imagine, não pode um partido não cumprir uma lei que nos custou vidas. Não pode. Então, essa é a nossa posição e ela é importante para a reflexão do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? É importante para o PSB, é importante para o PCdoB, é importante para todo o campo da esquerda, porque a direita não nos prometeu nada. A direita é a direita, né? Como dizia Graciliano Ramos, que governo é governo, mas este governo aqui, nós elegemos esse governo, o governo de Lula, o governo nosso, tá? E nos custou muito, a gente sofreu e está sofrendo muito, nós sofremos muito, a gente enfrentou com o ele não na rua, nós enfrentamos com o Brasil sem racismo, chamando toda a militância Salvador, né? Nós fomos com uma cota Valdina, que sempre será uma bem lembrada entre nós. Nós fomos com uma cota Valdina entregar o manifesto a Haddad em 27 de outubro de 2018. O país exposto a todo risco. Então, quem puxa a esquerda para a esquerda somos nós mesmos, né? Então, nos custou muito chegarmos a essa vitória de Lula, que é uma vitória nossa. Lula é o nosso presidente da República, né? E nós precisamos avançar. Então, a gente tem essa conquista no Executivo, nós precisamos alargar essa conquista no Legislativo, né? Nesse momento em que tantas das nossas que conquistaram os mandatos e as mandatas como parlamentares nos municípios, nas assembleias legislativas, que chegaram ao Congresso Nacional, Reginete Bispo e tantas outras, Érica Hilton, né, que a gente tem tanto orgulho de cada uma delas, né? É fundamental para cada uma das vereadoras que estão nos municípios, nos rincões do país, ou mesmo em lugares que são tão evidenciados. Ana Lúcia Martins, que sofreu todo tipo de ameaça em Joinville, né? Lindo Robalo, ameaçada em São Borges. Nossas companheiras de Brusque, em Santa Catarina, que foi uma mulher negra que primeiro fez a denúncia do parlamentar, do prefeito, e que queria prestação de contas, e que agora deu no desdobramento que deu, né? Todos aqueles prefeitos denunciados, foi a ação parlamentar de uma mulher negra, né? Essa perseguição violenta, covarde, colonial, escravagista contra Renato Freitas, né? Retirado um parlamentar eleito numa Assembleia Legislativa, retirado de um avião para averiguação, né? Então, nós sabemos, Beni Brioli, parlamentar em Niterói, mulher trans, nossa irmã, né? Todo o momento que ela teve que sair do país, situações vividas por nossas companheiras que andam com escota. Então, nós sabemos qual é a potência da nossa presença e qual é a nossa tarefa. A gente vai para um congresso anti-povo, anti-mulher, anti-negro, um congresso que conspira e quer, como é o nome do marco temporal? Estão no século XVIII, né? Os representantes, esses que atacam covardemente o MST e que chamam por uma CPI do MST, uma vergonha, uma vergonha. Então, nós somos a posição contra-majoritária e nós precisamos que os nossos partidos cumpram as cláusulas de investimento nas mulheres e nos negros e que a gente chegue mesmo a um patamar de reforma política em que a gente tenha lista fechada e alternada de gênero, raça, direitos sexuais, de pessoas com deficiência, que a gente garanta
que os LGBTs, como Jean Willis, não terá que abandonar os seus mandatos e ter que sair do país diante da ameaça de perder toda a sua família. Então, nossas batalhas é pela liberdade de todo o país. Nossas batalhas é pela liberdade de todo o país. E uma coisa importante que eu acho a gente dizer aqui, a gente não veio no mundo para dar voltinha, né? Então, nós somos a esquerda negra, corajosamente, orgulhosamente esquerda negra. E nós não vamos arredar pé dos nossos partidos. Não, essa é a mensagem, ela é decisiva, né? É fundamental nós estarmos, porque a gente que vai... a nossa presença trouxe uma outra atmosfera, né? E a nossa presença garante, né, que os nossos partidos de esquerda, eles tenham essa, sabe, que o povo olha, que dá gosto de ver. E a gente é de esquerda, a gente tem orgulho de ser esquerda negra, feminista, antirracista, né, que afirma os direitos LGBTQIA+. A gente tem orgulho de vir para os debates com nossa conta de orixá no pescoço e dizer que nós somos de candomblé, né? E acolher todos os outros, né? Porque, como a gente dizia ali, conversando com o Landeu no Alê, um rapaz me abordou dizendo: vocês estão falando da África, mas, nossa, essa África é mítica. Eu disse: vai ver que Grécia também, né, baby? Grécia também, né? Que você não foi lá. Mas Grécia está todinha em você, né? Então, nós queremos todas as Áfricas, principalmente a mítica, porque a nossa tradição nos diz, Muniz Sodré, seu parente aí da comunicação, né? A nossa tradição é em movimento. Não tem mais nada, algo mais contemporâneo, mais revolucionário do que nós nos afirmarmos com essa nossa potência, né? De ter feito o encontro entre os Atlânticos. Então, essa que é aqui que vem o frescor da esquerda brasileira. Quando a gente vê aquela bancada de mulheres, imagine, Mônica Cunha poderosamente chegou à Câmara de Vereadoras do Rio de Janeiro. Aqui a disputa é semântica mesmo, viu? Aqui é no léxico. A Câmara de Vereadoras, a Assembleia das Deputadas, né? As deputadas, as senadoras, as governadoras. Nós precisamos disputar nesse campo da escrita, mas também aqui quando a gente verbaliza, porque a nossa voz ela tem uma potência. Portanto, é fundamental nós chamarmos os nossos partidos para a esquerda, né? E não cabe você ser de esquerda e não ser antirracista, não compreender. Não cabe ser de esquerda e não tentar usurpar os direitos das mulheres. Você é de esquerda, você tem que compreender o que é que nós, as feministas, estamos falando. Estamos no século XXI, adentrando a terceira década. Não é possível você ser de esquerda e você não compreender, né, quanto o valor da diferença e da pluralidade, da diversidade racial, a diversidade da sexualidade. Você afirmar, né, que a gente quer que as nossas irmãs trans, travestis, que os nossos irmãos que não, agora com a decisão do ministro Silvio Almeida nos direitos humanos, o nome social estará na carteira de identidade, sem dizer que é nome social, né? Porque a gente já tem esse letramento na sociedade brasileira. É para isso que nós fortalecemos, construímos e sustentamos a esquerda no Brasil. Nós temos que ser diferente da brutalidade da direita e da extrema-direita. Quem está atrás de... Quando uma pessoa se anuncia bilionária, ela está em contradição. Que a gente tenha coragem de dizer: de pés, ó vítimas da fome, de pés, famélicos da terra. Que a gente não tenha medo do que nos pariu nesse mundo, e a gente só chegou até aqui pela capacidade de elaboração,
pela capacidade de dirigir o nosso próprio projeto de liberdade. Os pilares que sempre sustentaram a educação antirracista, feita pelo CEAFRO, feita pela escola Manhaninha do Ilhéchel Pofungá, feita em cada terreiro de candomblé, feita na Estilibico. Uau! A potência estava tamanha que a rede deu uma... Bom, mas é assim, né? Aqui, aí, voltou. Estou dizendo, a gente não fica embaixo, não, meu amigo. Aqui não tem disso, não. Está aqui, está de volta. Ancestralidade, identidade e resistência. Você convocou todo mundo, Vilma. Você convocou todo mundo. A internet não resistiu, não. Foi muita gente que você convocou. Você chamou muita gente aí, convocou todo mundo, pesou. É verdade. E, Vilma, é bom a gente lembrar que está chegando as eleições municipais, né? E que a gente é outro espaço de luta extremamente importante e que nós temos que já estar engajadas, acompanhando para que se cumpra aquilo que está determinado na legislação, nas decisões do TSE, do Supremo Tribunal Federal, para que se garanta o cumprimento e se garanta a presença negra e de mulheres nos parlamentos, em todos os parlamentos. Para que não tenhamos nas câmaras municipais a mesma situação que vivemos hoje no Parlamento Federal, né? Uma extrema-direita absolutamente reacionária e permissiva ao mesmo tempo, né? Reacionária e permissiva ao mesmo tempo, dialogando marco temporal, discutindo para acabar com cotas para mulheres e essas coisas todas que não fazem nenhum sentido. E só para lembrar, já que você citou Muniz Sodré, quinta-feira, 25 de maio, Dia da África, também aniversário do canal, nós teremos 2 transmissões. Às 18 horas vamos receber Muniz Sodré, falando sobre o livro dele, O Fascismo da Cor, o tema do livro dele, e às 19h30 vamos ter Henrique Cunha Júnior, que eu estou numa briga com Henrique Cunha Júnior, e ele vai falar sobre panafricanismo e as independências africanas. Então, foi uma pauta organizada em cima da hora, então muita gente já com agendas fechadas, tentei Sueli, tentei um monte, mas aí, digamos que eu assediei um pouquinho, mas consegui fechar. Muniz Sodré e Henrique Cunha Júnior vão estar conosco, então, no dia 25. Né? Com o Muniz, eu falo assim, olha, eu me sinto à vontade para te assediar, porque você se pode ficar à vontade para me dizer não, você sabe disso. Então, entendeu? Então, vou. E aí, pensou? E aí, vamos? E aí, vai dar certo? Entendeu? Mas ele pode ficar muito à vontade para poder me dizer não, ele sabe disso. Eu não me esqueço nunca, eu falei hoje para a professora Inocência Mata, que sempre que chega o aniversário do canal, eu me lembro de uma coisa, que no dia do lançamento do canal, Muniz Sodré estava internado, entubado, com Covid, e eu, assim, vim abrir o canal com o coraçãozinho apertado, porque para mim não tinha outra pessoa que eu, entre as que estavam aqui, que eu fizesse questão que estivesse, né? E a gente chamou as pessoas que estavam no lançamento do canal, vamos emanar nossas energias positivas, vamos o nosso grande Muniz Sodré, tão fundamental, uma pessoa como ele e outras poucas que a gente tem na academia produzindo conhecimento afro-referenciado, né? E baseado nas nossas tradições, na nossa ancestralidade. E aí, pouco tempo depois, ele estava bem. Então, não me esqueço, quando vem o aniversário do canal, eu já penso, Muniz Sodré, cadê você? Né? Então, vamos lá. A Ivone Medina dizendo, né, que a campanha da Vilma reacendeu nossa esperança, inesquecível. A Enedina dizendo que em São José dos Campos ela foi falar com os vereadores de esquerda para entrar em contato com os deputados no Congresso para se posicionar contra a PEC da anistia, mas ela disse que não houve conversa, né? Praticamente nem ouviram o que ela foi dizer. Eu vi que Suzete me disse, Ivani, traga as presidentas dos partidos de esquerda para conversar sobre isso. Até tentar eu tento, minha irmã, mas não está fácil.
de trazer essas pessoas, não. A gente tenta, mas vou fazer um contato e uma tentativa. Seria muito bom trazê-las aqui para se posicionarem, enquanto presidentes dos partidos, em relação à PEC da anistia. Deixa eu ver o que mais. Bom, aqui as pessoas que fizeram campanha para você, Vilma, na Bahia, fora da Bahia, gente que não mora na Bahia, mas quer votar em Vilma, sabe? O Diego Silva, que está sempre conosco aqui, ele disse que fez campanha para você involuntariamente. Por que involuntariamente, Diego? Ele é de Salvador. Ele disse que na casa dele ele conseguiu arrumar 6 ou 7 votos para você e para Olívia Santana, né? Infelizmente, você não se elegeu, mas é suplente, Diego, e estamos na luta para que se viabilize o gabinete de Vilma Reis no Congresso Nacional. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Várias pessoas dizendo, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. A Ebomidina dizendo, voltamos a acreditar. Se voltamos a acreditar, foi na força da campanha de Vilma Reis. Jerônimo Rodrigues ganhou com força. Agradeço a Vilma e a esquerda da Bahia. Maria Xavier, Movimento Negro é educador, como mostrou Nilma Lino Gomes. Pessoal cumprimentando a grande Beni Biroli, vamos lá. Sandra Mara, a Sueli Carneiro, na entrevista com Mano Brown, falou que faz diferença sim, se é esquerda ou direita, mas nossa tarefa é radicalizar a esquerda, puxando mais ainda para a esquerda. Por falar em Sueli Carneiro, gente, e por falar na necessidade que nós temos de que este governo radicalize essa democracia, você não assistiu ainda o pronunciamento de Sueli Carneiro na posse do Conselhão? Está aí, viu? No acervo do canal. Tem que assistir. Tem que assistir. Posicionamento firme dela, numa instância que está ali para pautar esse governo nas questões fundamentais e dizendo tem que radicalizar essa democracia. Né? Tem que se garantir os direitos das mulheres, o direito de negras e negros. Temos que avançar. Ou avançamos agora, ou corremos o risco de termos novo golpe, como tivemos ali em momentos que a gente estava conseguindo avanços fundamentais para a radicalização da democracia nesse país. Quando veio o golpe, e não podemos correr este risco outra vez, de forma nenhuma. É um risco que nós não podemos correr. Sigamos, gente. Deixa eu ver o que o João Ricardo está trazendo aqui. O jovem negro jogou o carro sobre a Casa Branca, nos Estados Unidos, exibindo bandeira nazista, várias acusações, nenhuma acusação por apologia ao nazismo. Tá certo. Ele está trazendo um caso que ocorreu lá nos Estados Unidos. Deixa eu lembrar a vocês que no sábado nós vamos discutir racismo lá e cá, o caso Vinícius Júnior. Nós ainda não estamos com todas as pessoas confirmadas, mas temos uma brasileira que é parlamentar na Espanha, Maria Dantas, que já está confirmada para participar desse diálogo conosco no sábado. Estamos tentando também parlamentares negros, estamos tentando a ministra Aniele. Vamos tentando, a gente fecha aí quem vem para esse diálogo conosco. Nós vamos para a nossa última rodada, nossa rodada de encerramento. Deixa eu ver se nós temos pergunta aqui. Sim, nós temos a Márcia Gomes comentando que nessa PEC também está incluída a busca de que volte a contribuição de empresas para candidaturas, né? Que as candidaturas não sejam unicamente financiadas por dinheiro público, porque é o fato de ser dinheiro público que nos garante o direito de brigar para que se cumpra essas determinações que fortalecem as candidaturas de mulheres e negros. Essa busca do dinheiro empresarial é mais uma estratégia para a manutenção de privilégios na política brasileira. Então, é isso. Tatiana dizendo que seria o máximo a ministra aqui também. Eu sei que a agenda dela é super sobrecarregada, mas eu vou tentando. Uma hora a gente consegue trazê-la para o diálogo aqui no Pensar Africanamente. André, estamos na nossa última rodada. Estou te passando
para suas contribuições e, se achar necessário, mais provocações, por favor. Sim, sim, sim. Mais uma vez aí, agradecer a participação ativa aí da galera no chat, né? Muitas questões levantadas, e como eu falei, é uma audiência muito qualificada, porque é uma audiência que está fazendo política em diversos espaços, né? Nos terreiros, nas organizações, nas igrejas, na família, né? Como um colega falou aí, conseguiu votos para vir na família. Então, que esse debate seja multiplicado em todos os espaços, né? E aí eu queria voltar só a uma questão importante, né? Que Vilma já falou isso e vem falando diversas vezes, o quanto que essa base negra, essa base de mulheres negras, puxa a esquerda para a esquerda, né? Fortalece as bandeiras da esquerda, né? E dão possibilidade de efetivar essas bandeiras. E a Silvani falou das diversas pautas que estão em jogo aí no Brasil nesse momento. E aí eu queria chamar a atenção, queria ouvir Vilma falar sobre isso, de como a vitória de Lula não garantiu total eliminação desse fascismo, né, dessa extrema-direita que se apoderou de diversos espaços de poder nesse país. Né? Então, a gente está aí, a cada dia a gente fica horrorizado, a gente já debateu aqui falas racistas de vereadores, né, em câmaras municipais, a gente fica ouvindo absurdos de deputados nas assembleias legislativas, de prefeitos, de governadores. Então, isso foram 4 anos, ou 5, 6 anos aí, onde se instituiu um terror nesse país, né? Um ataque aos direitos humanos, à democracia, à vida, né? A vida de pessoas, como o Vilma elencou aí, diversas, né? Não só em suas origens, suas etnias, suas liberdades sexuais, quer dizer, foi um horror que se instituiu e que está aí, né? Está aí ainda em curso esse terror. Então, é importante pensar o quanto de pautas que nós temos ainda a serem debatidas e que vai fundamentalmente precisar da presença de mulheres negras, de homens negros nesses espaços. Então, a esquerda precisa entender isso como fortalecimento para essa luta que precisa ser travada. A gente tem aí ainda um debate sobre o armamentismo, as pautas de meio ambiente. Você acha que essa extrema-direita o que eles vão poder contribuir num debate que é um debate atual, urgente, que o mundo todo está debatendo sobre meio ambiente? Essa extrema-direita não vai debater isso. E, sim, esses povos tradicionais, os povos originários, as comunidades ribeirinhas, os quilombolas, a comunidade terreiro, esses sim têm muito a contribuir e estão sim representados nessas candidaturas que hoje são cerceadas por essa anistia. Então, são muitas pautas ainda que a educação, por exemplo, a sala de aula, que a gente viu durante esses anos da gestão aí do governo do terror, o quanto a sala de aula foi ameaçada, o quanto o professor foi ameaçado. A extrema-direita não tem nada a contribuir com essas pautas. Quem pode contribuir com a pauta da educação, com a pauta do meio ambiente, com a pauta das liberdades sexuais, com a pauta dos direitos humanos, das mulheres, dos negros, dos LGBTs, são o movimento negro, os povos indígenas e fundamentalmente as mulheres negras. Então, não permitir o acesso delas é colocar mais uma vez em risco a nossa democracia. Mais uma vez possibilitar o retorno desse atraso que a gente lutou tanto para banir aí, de banir do governo federal, mas que está aí ainda, né, espraiado aí por todo o poder no país. Muitos desafios, muitos desafios. Olha, Alberto Monteiro, gente, que nos acompanha lá de Londres, é um super colaborador aqui do canal, articula muitas pautas que nós dialogamos com a África, chegando aí agora, e ele dizendo, chegando na última rodada, mas ainda há tempo de assistir falas da imperdível Vilma Reis.
Eduardo Farias, que bom que você está aí. Ele quer perguntar para a mesa. Sabemos da importância fundamental do feminismo negro. Gostaria de saber como a mesa avalia a importância da luta por políticas e pautas interseccionais. Bom, estou te devolvendo, viu, Vilma? Desculpa, Silvaninha, com licença. Agô, Vilma Reis, tem mais um Ebome nosso aí que está nos assistindo aí, Ebome Lio. Ebome Lio de Axalá também está aí nos assistindo. O quanto que a gente precisa desse alá, desse branco sobre nossas cabeças. Então, uma benção, Ebome. Que bom que a senhora está aí também. Eu aproveito também para pedir a bênção, nossas autoridades, nossas lideranças tradicionais de matriz africana, esse povo que corajosamente enfrenta essa violência extrema, que é a tentativa o tempo todo de apagar a nossa ancestralidade nesse país. Nós devemos muito, muito a essas pessoas, então peço a bênção e me sinto honrada, viu? Com a presença de vocês aí. Vilma me traz uma audiência que eu vou contar, viu? Por favor, querida. André, mina, isso aqui é uma frente de cágados. É a República dos Cágados. Ai. Olha, eu quero fazer uma saudação aqui ao MEL, Movimento de Mulheres em Luta pelo Executivo e Legislativo. Companheira Suzete Paiva lidera esse movimento e mobiliza muitas companheiras. Em abril, o MEL se reuniu na Bahia, lá no interior, em Itapetinga, né? Foi muita coisa. E saudar também as companheiras da SPD, Sociedade Protetora de Desvalidos, que está, nesse momento, fazendo toda uma movimentação com as irmãs lá da Chapada Diamantina. Eu espero poder chegar em julho na Chapada, com as irmãs do movimento Quilombolas e Urbanas, movimentada aí pela Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD, uma organização negra de 1832. Misericórdia, né? No ano passado, a SPD completou 190 anos e continua aí com sua campanha em busca de recursos com Antônio Olavo, cineasta, para fazer o filme sobre... Daqui a pouco será já o filme dos 200 anos, né, da SPD. Então, é bom a gente colaborar com essa primeira edição, né, o primeiro filme da trilogia. Saudações às questões trazidas aqui por Márcia Gomes, né? PEC, que permite a volta das contribuições das empresas, é uma forma de eliminar indígenas e pretos nas urnas. Sugestão: indígenas e pretos numa próxima vez. Está aqui a sugestão para o canal. E eu penso, Márcia, que realmente, e ainda com a proposta de perdoar todas as questões que envolvem os não cumprimentos dos partidos e de ser retroativo e de passar por essas dívidas e de que essa arrecadação permita cobrir as questões desde 2015. É muita coisa, né? Eu penso que a sociedade ela pode se mobilizar, inclusive, precisa ter outras formas, né? Agora, resolver as questões nas nossas costas, essa que é a questão complicada, né? Então, para a gente é muito difícil, muito difícil. Mas eu queria dizer que quando nós falamos dos problemas reais, olha, Silvani, nesse grande debate que eu estava no Recife semana passada, eu lembrava para as companheiras ali naquele auditório lotado que quando a gente está olhando para os nossos problemas, André, do dia a dia que a gente vive nesse momento, que choveu tanto em Salvador, né, que a chuva não vira algo poético para nós, negros e negras, para os nossos parentes indígenas, né? A gente viu a situação no Maranhão, né, há 2 semanas atrás. Para nós, né, vira um momento de coração apertado quando chove.
E há algumas semanas atrás, no Recife, Silvani, um jovem estudante de medicina de 23 anos foi levado pela chuva, pelas águas, né? A água que cura, a água que nos dá vida. E a chuva virá todos os anos. Então, aquilo que a nossa companheira Flávia Oliveira nos lembra, né? O descaso secular com as nossas vidas, a desassistência, a falta de estrutura das cidades. O horror que esse mesmo Congresso, né, tramou contra a política de saneamento básico, apresentada já agora pelo presidente Lula, nos diz e nos alerta de que nós não podemos. A gente tem que ficar com os olhos, um olho aberto e outro arregalado. Porque quando vem a chuva, que todos os anos estará. E o que foi para uma família negra fazer um menino negro num país acostumado a matar negros, fazer um menino negro de 23 anos estar numa faculdade de medicina. Então, eu, quando vi a reportagem, eu chorei junto com a irmã dele que estava na tela. Junto com a irmã dele que estava atordoada. E para isso, por isso não pode ter o perdão, a anistia aos partidos que não cumpriram as cláusulas de investimento do fundo eleitoral nas candidaturas negras e das mulheres. Porque a nossa presença nos espaços de poder, além de ser uma presença pedagógica, ela é sustentada pelo compromisso de garantir a vida ao nosso povo. Cada política pública não feita, ela é um golpe e é uma sabotagem a nosso presente e ao nosso futuro. Então, é por isso que a gente nós gostaríamos de estar fazendo outras coisas, mas nós estamos colocando, André, nossas vidas nesses espaços que são hostis, né? Que são muitas vezes de agressão, de violência política, exatamente para provocar essa mudança, essa reviravolta. Porque essa desassistência, um país que a cada 6 horas uma mulher assassinada por ser mulher, um país que está sob o controle desse horror que provoca o feminicídio, nós queremos que tenha todos os recursos recompostos para o Ministério das Mulheres. Um país onde, corajosamente, a ministra Aniele Franco, né, reposiciona o programa Juventude Negra Viva e está percorrendo o país, é importante. E nós queremos que essas pastas tenham o máximo de recursos, porque cada política dessa feita, né? Porque, por enquanto, em muitas dessas políticas, quem faz é o nosso terreiro de candomblé, Silvani. Nós sabemos, né, André, no Engenho Velho da Federação, no Gantuá, lá no São Gonçalo do Retiro, lá na Mata Escura com a nossa família, né, nossos parentes, nossos irmãos e irmãs do Bate-Folha, em cada lugar onde tem um terreiro de candomblé, no Rio Grande do Sul, no Maranhão, em Brasília, em São Paulo, na Bahia, onde tem um terreiro, aquele jovem se aguenta ali, a mãe dele se aguenta ali, porque ali ela e o seu filho não vão passar fome. Então está muito pesado para nós. Uma cidade de Salvador, em que adentramos a pandemia do Covid com apenas 37% de cobertura na gestão da saúde básica, que tem a gestão plena do sistema. Então, é muito descaso com as nossas vidas. Em Salvador, Silvani, nós vivemos uma das maiores vergonhas desse país no início do ano, que foram centenas de mulheres negras passarem 26 dias numa fila por um cadastramento para vender no carnaval.
É crime de lesa humanidade. Nós vimos. Muito criminoso. Muito criminoso. Né? Então, a situação de nosso povo é essa. E é para isso que nós precisamos garantir as presenças negras de esquerda, garantir as presenças feministas, antirracistas, aquelas que se levantam contra a LGBTfobia, aquelas vozes que se levantam em defesa do MST, em defesa das comunidades quilombolas, nos espaços de poder. É para isso. Nós que nos levantamos contra o capacitismo, nós que afirmamos, junto com nossas irmãs e irmãos, o direito das pessoas com deficiência, num país onde 92% das mulheres que têm suas crianças com deficiência são abandonadas pelos companheiros. Porque elas são culpabilizadas de ter nascido uma criança com deficiência. Elas são abandonadas e deixadas. E elas vivem no empobrecimento. Mesmo aquelas que antes tinham uma outra condição. Porque o Estado, em boa parte, lava as mãos. Então, nós precisamos da política pública. Né? É o que André nos lembrava, a educação, a saúde, a assistência social. Então, para a gente é fundamental esse debate e a gente está aqui para dizer que nós não ficaremos em silêncio diante desse ataque a um projeto de democracia popular, porque garantir a nossa presença é garantir o aprofundamento da democracia popular, porque enquanto houver racismo e sexismo, LGBTfobia, não haverá democracia, né? Sem paridade racial e de gênero e dos direitos dos sujeitos, né, que não estão, né, nessa família no singular, sem as nossas presenças não será possível a democracia. É isso, Silvani, muito obrigada. Salve, Milka Martins, nossas irmãs aqui, lideranças do trabalho doméstico presente aqui, todas essas nossas potências, e esse país que, em 2023, completou 10 anos da PEC das trabalhadoras domésticas. Estamos aqui, Milka. Sim. Salve os 3 anos do Pensar Africanamente. Parabéns, Silvani. Parabéns. Obrigada, uma festa, uma comemoração assim à altura, né? Como Nisso André. Eu não posso deixar de trazer. Muito metida você, viu, Silvani? Muito metida. Parabéns, Silvani. Eu não posso encerrar sem trazer a questão que a Roberta colocou aqui. Ela disse: eu vi a deputada Selma falando contra a anistia. Mas como mobilizar para lutar contra isso? Acho que sobre isso que vale uma palavrinha de Vilma, do André, sobre essa necessidade da gente se mobilizar e formas de se mobilizar contra essa anistia. Eu vi aqui uma pessoa acompanhando que na cidade dela foi à Câmara Municipal conversar com os vereadores de esquerda. Não foi ouvida, mas tentou. Né? Sandra Mara dizendo: são várias estratégias de diferentes formas perversas para torturar e parar e matar pessoas negras. De toda forma, é possível tirar a vida, resistiremos. E só mais uma coisa que eu vou passar para vocês e depois a gente encerra mesmo. Alguém perguntou o nome desse movimento que a Vilma tinha citado, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, SPD, não é isso? Eu compartilhei com vocês e compartilhei também o Instagram da sociedade. Pelo que a Vilma falou, estamos em luta aí para criar condições para produzir um filme. Então, acho que lá pelo Instagram a gente acha caminhos também de tentar contribuir. André, sobre essa questão última, possibilidades de mobilização, primeiro você, depois passo para a Vilma. Importantíssimo, uma lembrança. Precisamos nos mobilizar e constranger, né? Constranger os nossos representantes. É nessa hora que é importante a gente lembrar em quem votamos, né? Saber em quem votamos, porque é nesse momento que a gente precisa cobrar, seja vereador, seja deputado estadual, deputado federal, independente de terem sido eleitos ou não. Está aí Vilma Reis, minha candidata, em quem votei, em quem minha família votou, e mesmo ainda não estando no mandato, mas está aqui, continua sendo a minha voz e a minha representante. Então, a gente tem que cobrar
cobrar dos políticos, especialmente, né, do que ainda pode, como a gente falou muito essa noite, quem ainda pode modificar essa situação, que são os dos partidos de esquerda, porque da direita não vai haver nenhuma alteração nesse sentido, né? Então a gente precisa, sim, cobrar, lembrar agora, é vereador, é deputado, deputada, né? E constranger, cobrar publicamente. Todos estão agora aí nas redes sociais, fazendo questão de postar, né? De fazer postagem, inaugurando. Essa semana, tem 15 dias que o prefeito de Salvador veio aqui no meu bairro inaugurar equipamento de praça infantil, de balanço. Veio aqui, tirou tanta foto, postou, botou faixa em todo o bairro, inaugurando um parquinho infantil, assim, uma escorregadeira. Um prefeito de uma cidade que, como o Vilma falou, quando alaga, é casa caindo, é gente soterrada, e o prefeito vem inaugurar sabe, um parquinho infantil. Então, eu lembrei disso porque todos eles estão nas redes sociais, estão postando fotos. Então, é hora da gente ir lá, entrar nesses comentários e constrangê-los, né? E constrangê-los nos espaços públicos, onde tiver, e cobrar por isso, porque é um absurdo que essa PEC seja aprovada. Passar para a Vilma é que, enquanto vocês falavam em mobilizações, eu me lembrava aqui que nós já convocamos vocês para várias mobilizações aqui no canal, e eu me lembrava de duas que são atuais e necessárias, tá? A questão do terreiro da Casa Branca, em Salvador, seu território sendo ameaçado. Nós conversamos a respeito aqui no canal, e eu listei para vocês vários e-mails de autoridades municipais, federais e estaduais, para quem vocês podem cobrar que garantam o território da Casa Branca. E outra mobilização que é atual e que eu estou convocando vocês, e está aí no canal também, é o Mobiliza Sakura Vai-Vai, que é a questão do quilombo do Sakura em São Paulo, mesmo território da Vai-Vai. Saracura, gente, Babá Paulo me corrigir aqui. Saracura, Vai-Vai. Que, com a questão da ampliação da linha do metrô, veio à tona, como disse uma das convidadas, rasga a terra, e aquilo que eles tentaram esconder vem à tona, que é encontrar vários vestígios, vários registros da presença desse quilombo lá. Então, o movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai não é contra a linha de metrô, é para que esses registros da presença do quilombo sejam preservados e tenham um espaço próprio. Então, em ambos os casos, se você entrar aí na atividade que nós conversamos aqui no canal, você vai encontrar documentos para onde você deve enviar seu protesto, sua exigência, seu pedido, e assim por diante. Passando para a Vilma, por favor. Oh, meu Deus, meus deuses, que programa bom! Como diz Alberto Pita, elegantemente sofisticado. Silvani, minha irmã, muito obrigada. André, meu irmão, muito obrigada. André, meu irmão, muito obrigada. Obrigada, comunidade Pensar Africanamente. Mauro Lopes está morrendo de ciúme, viu? Que nunca mais eu fiz o Café Fórum com ele e vim aqui, ele está de olho comprido, viu, Silvani? E dizer assim, olha, saudações ao Sindoméstico, Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado da Bahia, que no dia 13, 33 anos, no dia 13 de maio, 33 anos esse mês. 33 anos, a gente que viu nascer a associação, né? Lá nos anos 80 e depois virar sindicato. Obrigada, Milka, por fazer essa femenagem aqui às guerreiras do Sindoméstico. E eu concordo com meu irmão André. Revolução boa começa em casa. Revolução boa começa em casa. Nosso primeiro grito de liberdade Tem gente que pensa que voto antirracista é votar num branco antirracista. Não, baby. É votar numa candidatura negra posicionada, né? Como nos disse Tânia Palma aí,
fazer o antirracismo enfrentando o capitalismo, né? É a gente que bota a cara no mundo. Então, o primeiro passo é a gente ter coragem de tornar eleitoralmente viável as mulheres negras, os homens negros, as parentes indígenas. Não foi à toa que Célia Chacriabá e Sônia Guajajara, né, assim como Joênia Pichânia, chegaram onde elas estão neste momento, e que nós queremos que outras irmãs da agricultura familiar, dos quilombos, da pesca artesanal, que elas cheguem. E só chega se nós tomarmos a decisão. Poxa, eu passei a vida inteira aquele cara legal, né? Todo descoladinho, sempre ele era o candidato do sindicato. Aí você, professora, diz assim, pô, mas agora eu estou na pedagogia da desobediência e eu vou votar numa mulher negra, eu vou votar naquele ali ou naquela do movimento LGBT, aqueles que aguentam tudo nas costas, ó. Aí você diz assim, não. Olha, você é massa, mas sempre elege um parecido com você. Agora, e é no nosso campo mesmo, a gente tentando resolver as coisas. Então, eu penso que esse é o primeiro gesto. O outro gesto é a gente sempre pensar que o voto da gente é uma coisa muito importante, não é para deixar para lá. Você não pode eleger alguém e esquecer. Tem as pessoas, esse é um símbolo, né, de não cidadania, que é você pegar um papel no chão, encontrar ali, alguém te entregar um papel, você votar e não saber em quem você votou. Isso é uma violência tão grande, né? Estamos num país que na legislatura passada, o Congresso que nós tínhamos foi eleito com apenas 28% do eleitorado. Essa é a percentagem daquele universo de 156 milhões de eleitores. Só 28% escolheu o Congresso. Isso é algo dramático para nós. E quando chega nas Assembleias Legislativas, a situação é muito pior. Então, nós não podemos esquecer em quem nós votamos, né? E o nosso voto não é qualquer coisa. Então, esse é um primeiro gesto. Um segundo gesto. E, no mais, é a gente se colocar para o engajamento político e a participação no cotidiano de nossas comunidades, onde nós vivemos, trabalhamos, estudamos, nos movemos, né? Nós só estamos aqui, eu, Silvani, André, e toda essa comunidade que está aqui acompanhando esse debate e se posicionando, porque a gente, em algum momento, nós fomos tocadas por algo que é esse engajamento, que é esse ensinamento político, e que sempre que aparece alguém dizendo, não, para mim tanto faz é outra fala de não cidadania, né? Nós estamos numa sociedade em que, para ela dar certo, você tem que se importar com a outra pessoa que está ali ao seu lado. E as pessoas que estão mais distantes, que talvez não alcancem assistir esse Pensar Africanamente hoje, mas lembrar que nos 10 anos do livro é um defeito de cor, um grupo de mulheres catadoras de coco babaçu, lá dentro da roça, no Maranhão, elas pediram a uma facilitadora na comunidade, elas falaram, a gente quer aprender a ler. E elas pensaram, nossa, algumas pessoas, nossa, para ler a Bíblia, seria legal também. Mas a professora foi lá, trabalhou um pedacinho do livro, e elas disseram, olha, um defeito de cor tem 941 páginas, gente. E elas disseram, não, professora, a gente quer ler esse livro aí, que a senhora começou a ler para a gente. Então, a gente é alimentada por essa... Eita, deu uma travadinha aqui. Extremamente sofisticadas, que nessa terça-feira, né, Ogum nos dê caminho, Ogunhê, Patacoriô, né, que o sagrado nos dê caminho, cada um no seu sagrado, cada um no seu sagrado. Mas para nós que somos de candomblé, né,
que o nosso Pai Ogum nos dê caminho e que a gente, André, continua sendo República dos Cálidos, né? Assim, né? Tudo, muito assim, para a gente continuar tendo força e que... Eita, que estão tentando impedir Vilma de encerrar, mas ela volta aí já já. Enquanto isso, gente, eu peço a vocês, primeiro, lembrar que eu compartilhei com vocês aqui 2 links da coluna do André Santana, que vocês podem... gente, a coluna do André Santana traz... É semanal, André? É semanal, mas às vezes a gente entra mais de uma Sim. Semana, né? Como semanalmente, um tema do nosso maior... Um tema do nosso maior interesse, da maior importância. Semanalmente entra aí. Então, eu compartilhei o texto dele sobre a Sociedade Protetora dos Desvalidos e um texto que ele escreveu também sobre a questão de cotas nas eleições para mulheres e população negra. Ó, o pessoal dizendo aqui, ó, a gente espera Vilma voltar, mas enquanto isso, gente, eu já estou cobrando de vocês o seguinte: alguém perguntou se tinha algum documentário sobre mulheres negras nas eleições. Eu acho que vocês vão encontrar bastante texto no site do Fórum Marielle, deve ter bastante texto. Deixa eu ver se eu acho o link aqui para vocês, do Negras Marim, deve ter muita coisa, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho para vocês. Porque tem livro sobre essa questão, tem até aquele livro Mulheres Negras por uma Nova Estética Política no Brasil, se não me engano, é esse exatamente. Então, Vilma já foi aí no chat dizer que realmente não está conseguindo entrar outra vez, já se despedindo de vocês aí no chat. Então é isso, André. Estamos encerrando por aqui. Eu estou cobrando vocês que já deu like positivo, dedinho para cima, na programação de quinta, já deixa seu comentário, porque aí você nos ajuda a impulsionar o algoritmo. Muito obrigada, André, muito obrigada, minha irmã Vilma Reis, Marina Nhambi, aí no moderação do chat, aí Vilma trazendo a sugestão de livro, é esse aqui o nome, A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras, eu estava tentando lembrar o nome, é esse aí o nome, podem pesquisar aí que vocês vão encontrar. E a vocês, afronautas, nossa audiência extremamente qualificada, vocês, nossas lideranças, nossas autoridades, nossos jovens, nossas jovens, muito obrigada por estarem conosco aqui no Pensar Africanamente. Cuidem-se muito bem. Estou aguardando vocês na quinta-feira, às 18 horas, com Muniz Sodré, e às 19h30, com Henrique Cunha Júnior. Até lá. Estou aguardando vocês. É Dia da África, aniversário do canal. Muito obrigada.